A paz do Senhor, irmãos. Hoje, né, vai ser uma EBD diferente, uma escola dominical diferente, vai ser, né, não vai ser presencial como é de costume. Então já peço para os irmãos me desculpem o meu nervosismo aí, porque é a primeira vez que eu faço nesse formato aqui online, tá? Mas então hoje vamos estudar a lição 4, que vai falar sobre imoralidade na igreja, né? Mas antes de começar, né, irmãos, a gente vai fazer a nossa oração, que é de costume como nós fazemos no presencial, certo? Deus Pai, meu Paizinho, meu querido, Senhor, eu te entrego a minha vida aqui na próxima, Senhor, para que eu possa ser, Senhor, um canal de bênção para a vida dos irmãos que vai estar assistindo, para todos aqueles que venham, Senhor, assistir esse vídeo, Pai. Tu possa abençoar a vida deles, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar o coração deles, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Me perdoe, Senhor, pelo meu nervosismo, sabe? Que eu estou aqui, Senhor, para ser seu um servo, sou apenas servo, quero ser um vaso cheio do Teu Espírito, para que eu possa ser um canal de bênção aqui para a vida dos irmãos. Te peço isso em muito amar Jesus Cristo, Pai. Me abençoa, que Tu possa falar, Senhor, que eu possa conseguir, Senhor, extrair tudo que eu tenho aprendido nesses dias, Senhor, que eu possa passar para os irmãos, Senhor, com sabedoria, Pai. Em nome do amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, hoje vamos estar estudando a lição 4, que vai falar sobre a imoralidade na igreja, que tem um texto básico, né, para estudo hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 13. Vamos ler então um texto, né, que encontra 1 Coríntios, capítulo 5, que é o texto base para a nossa meditação, para nós vamos extrair aqui o nosso estudo de hoje. Paulo vai falar sobre o que estava acontecendo, uma imoralidade muito séria, né, na igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 5, você pega a sua Bíblia, deixa aí aberta, em 1 Coríntios, capítulo 5, deixa ela aberta, a gente vai extrair várias vezes, citar alguns versículos, né, que está nesse capítulo. Então, para ficar mais fácil, deixa ela salva aí, que a gente vamos ganhar bastante tempo com isso. Está escrito assim, ó. Versículo 1. Por toda parte houve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês no espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar, né, vai relatar aqui sobre uma imoralidade, né, que estava acontecendo na igreja de Corinto, uma imoralidade e tal,
que nem era praticada pelos pagãos, né? E Paulo estava assim chocado com a atitude da igreja, né? O que estava acontecendo, como a igreja estava agindo, né? Sobre aquela situação. Então, esses 3 versículos, Paulo ele vai instruir a igreja sobre o perigo, né? Que está daquela imoralidade no meio da igreja. Ele vai ensinar a igreja como fazer o proceder, que a igreja teria que tomar as providências, né? E o perigo daquilo no ser da igreja, a permissão do que eles aceitando aquilo, o que as consequências daquilo poderia trazer para a igreja. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a imoralidade, né, que estava aí como exemplo aqui o que aconteceu na igreja de Corinto para os nossos dias de hoje, tá? Então, vamos dar 3 aplicações aqui. Primeiro seria a igreja não estar isenta do pecado e imoralidade. Vamos falar a igreja sofre com o pecado da imoralidade e vamos também falar como a igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade, né? Então, mas eu estou falando de imoralidade, o que significa a palavra imoralidade, Dante? Imoralidade vem do princípio da pessoa que não tem, a pessoa que não vive, não tem princípio moral, né? Ao contrário à moralidade. A pessoa que vive contrária à moral, contrária às normas estabelecidas por um grupo social ou por os bons costumes. Ela é contrária aos bons costumes, certo? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 5, né, estava acontecendo onde uma pessoa, um membro da igreja, estava tendo uma relação sexual, né, essa imoralidade, uma fornicação com a esposa do seu pai, no caso, a madrasta. Então, vamos começar no ponto primeiro, né, vamos falar sobre a igreja não estar isenta do pecado da imoralidade, como vimos que relatamos no 1 Coríntios capítulo 5, sobre um fato que aconteceu lá em Corinto, daquela imoralidade daquele irmão que estava convivendo, estava tendo intimidade sexual com a sua madrasta. Então, o que leva alguém a se envolver tanto com o pecado a ponto de contaminar-se por extensão e afetar a sua própria igreja? São 2 coisas. Primeiro é a falta de espiritualidade ou relaxamento espiritual, né? E também a falta de instrução adequada. Por exemplo, o que é o relaxamento espiritual? Quando a gente deixa de praticar, de estudar a palavra do Senhor, ou meditar nela todo dia, de adorar o Senhor, de ir na igreja, de fazer os jejuns frequentemente, fazer oração, tirar aquele nosso tempo ali devocional para adorar o Senhor, para manter a nossa intimidade com o Senhor, isso vai dar uma brecha para a nossa falta de espiritualidade, vamos ficar uma coisa mais carnal, e isso vai dar brecha para acontecer, para a gente praticar imoralidade. Vou contar uma história de um homem aqui que tinha 2 cachorros, tipo uma história, uma lenda, né? Que vai fazer uma analogia que os irmãos vão poder entender melhor. Um homem tinha 2 cachorros e todo final de semana naquela aldeia, ele levava um cachorro branco e um cachorro preto para fazer brigas, né? Para brigar. Mas aquele homem sabia qual cachorro que ia vencer naquele dia. Isso acontecendo por várias vezes, né? Ele levava os cachorros e ele sabia, o cachorro preto vai ganhar hoje. E, consequentemente, o cachorro preto ganhava. No outro final de semana, o cachorro branco vai ganhar, certo? Então, aquela pessoa daquela aldeia, intrigado, o que ele sabia? O que ele fazia? Que ele sabia qual cachorro ia vencer aquela briga. Aí ele falou o seguinte, o cachorro que eu quero que vença, eu dou comida para ele. O cachorro que eu quero que perca a briga ali, no caso, eu deixo ele com fome, então ele vai deixar ele fraco, né? Isso que acontece na nossa vida espiritual é a mesma forma. Lá em Romanos capítulo 7, o Paulo vai falar sobre aquela briga, né? A nossa luta espiritual, a nossa guerra é espiritual, onde o espírito briga com a carne, né? Onde nós queremos fazer as coisas corretas, mas há uma briga, né? A carne entre o espírito, né? E vai vencer aquela que eu dou alimento mais, né? Se eu alimento mais o meu espírito, se eu dedico mais às coisas espiritual, eu vou ter mais forças para mim vencer a carne. Agora, quando eu dou, besta para a minha carne, quando eu alimento mais os desejos da minha carne, eu vou ficar mais, quer dizer, ela vai sobressair sobre o meu espírito. Eu não vou conseguir vencer a vontade dela, entendeu? Eu estou sujeito a isso. Então, em Romanos 7, Paulo ele detalha bem direitinho essa batalha entre
o espírito e a alma, né? O espírito e a carne, no caso, a vontade de você fazer a coisa errada, pecar, e a coisa de você servir a Deus, né? O que no caso é o espírito. Uma outra coisa é que possamos fazer uma analogia também é sobre o nosso corpo, sobre a nossa fome espiritual. Como está a nossa fome espiritual? Por exemplo, no nosso corpo humano, né? A gente tem que se alimentar quando a gente está saudavelmente, por exemplo. Você tem dificuldade, você come, você tem fome, né? Você sente o sabor dos alimentos, você tem vontade. Quando você come uma coisa, você sabe identificar, né, o sabor daquela comida que você comeu. Você tem dificuldade de correr, né? Mas quando você gripa, por exemplo, uma gripe seja, uma febre, né, quando o seu corpo fica doente, a gente perde até a fome, até a vontade de comer. E quando a gente comemos, a gente não consegue, né, sentir o sabor, o gosto daquela comida, certo? E a nossa fome espiritual, tipo assim, como é que tá? Se a gente não alimenta o nosso corpo, o nosso espírito, né? Se a gente não tem essa mesmo parecer, tipo assim, de estar estudando, de estar jejuando, de estar orando, de estar buscando, né? Tipo assim, se a gente não tem fome de Deus, de fome pelas coisas do céu, de fome pelas coisas do reino, nós estamos doentes, nossa fome, o nosso espírito está fraco, né? Quando, tipo assim, a gente vai saber como é que está a nossa vida espiritual, como está a nossa fome por Deus, certo? Se eu só for na igreja de vez em quando, só os domingos, olha lá, pela pandemia agora nem os domingos a gente deve estar indo, certo? Se eu não tenho parado para estudar a Bíblia todo dia, ou não leio a Bíblia, ou se eu pego a Bíblia quando eu vou para a igreja, levo a Bíblia para a igreja, volto, quando eu chego, deixo ali, e, né? Então, tipo assim, como está a sua fome espiritual? É de acordo com a sua fome por Deus, vai estar a sua vida espiritual também, certo? Da mesma forma que eu digo para vocês, quando a gente tem uma gripezinha, nosso corpo doente, a primeira coisa que a gente perde é a fome, né? A gente não sente valor, não sente sabor das coisas. Além da falta de espiritualidade ou relaxamento pessoal, que nada mais é o relaxamento pessoal da vida, né, espiritual, a falta de instrução adequada, né, por parte da igreja com os membros, também pode, né, trazer muitas consequências, né, muitos pecados de imoralidade sobre a igreja. Tá? Quando a igreja, por exemplo, o que tem acontecido nessa pandemia, muitas igrejas não estão tendo nem escola dominical, certo? Não está tendo nem essa escola dominical, não está tendo os cultos bíblicos, certo? E isso vai acontecer o quê? O próprio crente vai ficar, assim, sem instrução, né? E vai ficar muito, tipo assim, vai ficar muito viável, né? Viável, e vai ficar muito perceptível a cometer erros, porque ele não está sendo instruído, certo? E pode acontecer também a falta de instrução, né, adequada ali, às vezes vem por parte de interesses da própria igreja, dos líderes no caso, tipo assim, se eu falar esse assunto, que ele é muito pesado esse assunto, nossa, vou perder metade da igreja, aí um fulano vai sair, a igreja vai ficar vazia, tá? E acaba assim por omissão, né? Por omissão, às vezes não instruir a sua igreja como ela deve ser instruída. Em Hebreus 12, versículo 14, diz assim: seguir a paz com todos e buscar a santificação, porque sem a qual ninguém virá ao Senhor, né? Em Gálatas 1, versículo 8, assim, se for pregado um outro evangelho, né? Outro evangelho, a não ser que foi pregado, né, primeiro por Jesus, seja amaldiçoado. Aí um evangelho passar na cabeça, não tem, sabe? Não tem brecha, né? Não tem a facilidade. Não, é só fazer isso, vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho, a gente fala, não é facilidade, não, é jeitinho brasileiro mesmo. Então não existe isso, né? E Mateus 7 também vai falar, Mateus 7, Jesus falou assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. No segundo ponto, a igreja sofre com o pecado da imoralidade. Logo no primeiro versículo de 1 Coríntios 5, eu vou ler ele novamente aqui, está escrito assim, ó: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, né? Imoralidade tal que não ocorre entre os pagãos. Paulo já fala aqui de cara, você está sendo tão falado, está todo mundo comentando,
nessa situação, que nem entre os pagãos isso acontece, esse tipo de imoralidade que está acontecendo dentro da igreja de vocês, dentro da igreja de Coríntios ali, não acontece nem entre os pagãos, nem que as pessoas mundanas fazem esse tipo de imoralidade, né? Então, tipo assim, de cara ele já fala da consequência tipo assim, do que o pecado dessa imoralidade tem acontecido. Tipo assim, a propagação do mártir da igreja, não falo do mártir, questão da visão da igreja. Por exemplo, a gente como um cristão, né, eu tenho certeza que várias pessoas que vocês nos assistem já ouviram alguém falar assim: ah, se o fulano é crente, até meu cachorro né? E isso, quando eu ouço alguém falar isso, eu fico triste. Isso é ruim pra gente. A gente fica até meio desarmado de até evangelizar aquela pessoa, né? Quando você vai falar do evangelho para alguma pessoa, que a pessoa já fala assim, você fica até meio assim, sabe? Sem rumo de evangelizar aquela pessoa, certo? Então, Paulo já fala aqui, já começa falando no primeiro versículo, todo mundo comentando o que está acontecendo entre vocês, está todo mundo falando, certo? E pelo jeito não era coisa boa, então não era coisa boa assim, da forma que estava sendo propagada. Então, nesse ponto, vamos falar sobre como a igreja sofre, né? Com esse pecado, com a imoralidade, seja ela sexual, seja ela corruptiva, certo? Então, vamos lá. Eu separei um texto aqui para a gente falar aqui, no versículo 6 e 8, de 6 e 7 e 8 aqui, ó, eu vou ler que ele vai dar o exemplo sobre o fermento. Ele fala o seguinte, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Eu trabalhei já há uns 13 anos atrás, já tem 13 anos que eu estou aqui no consórcio, e quando eu trabalhei 2 anos numa padaria, eu era auxiliar do meu irmão era o padeiro, né, ali daquela padaria nossa ali, e quando ele ia fazer uma receita, nós tínhamos uma receita de pão de sal que fazia 300 pães já de uma vez, né, e às vezes quando ele errava no fermento ali, passava um pouquinho que ele passava na receita, né, ele começava a manipular aquela massa, ele percebia que tinha passado do fermento, ele tinha que acelerar o processo ali para que aquele fermento não, que a massa não fermentasse ali em cima da mesa, porque se ela chegasse a fermentar, ele perdia toda aquela massa, todo o trabalho dele, então ele perdia 300 pães, certo? Então um pouquinho de fermento, né, igual Paulo quis dizer, que o apóstolo Paulo quis dizer, se vocês permitirem que isto venha a acontecer, daqui a pouco ali está falando de um membro só, daqui a pouco ia estar todos fazendo a mesma coisa, né, e não era isso, é o perigo disso acontecer, né, então ele tinha que consertar isso logo, certo? Primeiro, né, que ele quis dizer sobre isso, um dos perigos era esse, tá? De toda a igreja também está praticando esse ato, né? Se o fulano faz, não acontece nada, tá? Se pode fazer, né? Também vou praticar, certo? E a nossa santificação, certo? A gente, quando aceitamos Jesus, quando nos convertamos, nós somos justificados. Aí tem um processo de santificação, né? Que é isso? A gente vai melhorando, vai amadurecendo a nossa fé, né? Em Coríntios 3, na lição 3, que estudamos sobre o que? A falta de espiritualidade. Quando não tem, nós não somos espiritual, quer dizer, quando nós somos novos, nós alimentamos de papinha, né, de leite. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos pegando alimento sólido, certo? Então, quando nós estamos começando, nós fomos fracos na fé, né? Então, tipo assim, um dos perigos aqui, prejuízo para a igreja, era a consequência daquela tipo assim, daquele pecado ser exposto, como estava sendo exposto, das consequências entre os irmãos, certo? Mas vamos falar de outras consequências que pode ter na igreja, certo? Eu separei aqui em Josué um fato muito conhecido pelos irmãos, Josué capítulo 7, que eu quero ler 3 versículos. Josué capítulo 7, versículo 10, 11, 12. A passagem de Acã, né?
o Senhor disse a Josué: levanta-se, levanta-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Quer dizer, Deus na fala com Josué manda o povo fugir que aquela cidade de Ai ia vencer eles, no caso, certo? Aí Deus falou com Josué: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Aí o Senhor termina e fala assim: ó, vá, santifique o povo, né? Conserte, né? Diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vós, no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Né? Primeiro Deus fala no versículo 10, eu não estarei com vocês enquanto esse eu permanecer. Enquanto isso estiver no meio de vocês, eu não vou permanecer. Então, quando há imoralidade dentro da igreja, é muito claro que não há manifestação do Espírito. Né? Antigamente eu falo assim, gente, se a gente for olhar a igreja primitiva, vamos usar como base aqui, a igreja primitiva, quando os apóstolos pregavam, sempre há manifestação, cura, batismo com o Espírito Santo, milagres, profecias, e muitas vezes a igreja não tem essas manifestações, porque há imoralidade dentro da igreja, tá? Por exemplo, aqui, vou usar novamente o corpo humano como exemplo, como analogia aqui, tá? Por exemplo, quando a gente está com o corpo todo belezinha, todo saudável, aí naquele exame de rotina que você faz ali, você detecta um câncer ali, um tumor, quer dizer, se você tratar aquele câncer rapidamente, você vai ter mais sucesso de se livrar daquela doença. Agora, se você deixar, descobrir o câncer ali, e vai deixando, ele vai te matar, ele vai acabar te matando. Então, ele vai ficar mais difícil, você vai sofrer muito mais depois e pode acontecer que você não venha sobreviver a essa doença. Então, o que aconteceu lá com Acã, né, que ele desobedeceu a Deus falou para não pegar, e se tiver, né, da mesma forma, só vou voltar a aliança com vocês, eu vou voltar no meio de vocês, se tiver, retirarem essa maldição, essa coisa que foi consagrada ao diabo, no caso, né, que não poderia ter pegado. Então, um dos motivos que a igreja acontece, que a igreja sofre, além da divulgação, que não é boa, má reputação da igreja, certo? As consequências da espiritualidade na igreja também. Gente, o terceiro ponto e último ponto da lição, que a igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade, né? Como eu falei no segundo, finalizei o segundo ponto, né? Quando você detecta, né? Quando você descobre um câncer e você trata ele rapidamente, você descobre aquela doença precoce ali e você trata ela, você tem muito mais chance de recuperar, certo? Agora a igreja, falar no terceiro ponto, a igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade, tá? Tipo assim, por que a igreja cresce? Porque a disciplina, ela tem que ser exercida com amor, ela tem que ser exercida, ela tem que ter um efeito educativo e ela deve buscar a restauração do pecador. Paulo ali, é um versículo muito, muito pesado, aquele versículo 5, quando ele fala que é para reunir, né, naquela assembleia ali, era para disciplinar aquele irmão, era para ele expulsar ele do rolo de membro, no caso, certo? Para que entregar ele a Satanás, para que ele venha buscar, né, para ele ter conscientizar, né, ele ter ciência do pecado, entendeu? Essa disciplina tem que ser feita com amor, não é expor aquele irmão, não é expor o irmão que na igreja aqui ao ridículo, expor a sua vida, né? Não é isso. A disciplina tem que ser com amor, ela tem que ter um fruto de efeito educativo e com a intenção de buscar a restauração da vida do pecador,
certo? Eu separo um outro texto aqui, em Hebreus 12, né, versículo 6, 5 e 6, que fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, certo? Então, a igreja tem esse papel de, né, receber aquele membro que errou, né, de instruí-lo ali, você está sendo isso, certo? Para que ele venha se recuperar, venha reconhecer e venha, né, permanecer na igreja, venha consertar, certo? E finalizando aqui, vale a pena citar o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, o qual afirma que a disciplina deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade, a fim de despertar arrependimento no culpado e simpatia, né, da igreja. Feliz a igreja que consegue tratar o problema da imoridade em seu meio dessa maneira, tá? Finalizamos aqui a lição 3. Quero aproveitar e pedir perdão aos irmãos pela minha falta. Eu não tenho esse hábito, é a primeira vez que eu faço aqui, tá? E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que esse estudo aqui possa, né, trazer frutos na sua vida, que você possa pôr em prática e entender, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.